Olá, eu sou Wilma Silva, discente do curso de enfermagem da São Miguel, e vou apresentar o trabalho que tem por título Perfil Clínico de Pacientes com Covid-19 submetidos à unidade de terapia intensiva, orientada pelo mestrando em Pediatria, Alisson Nery dos Santos. No final de dezembro de 2019, foi emitido pela cidade de Wuhan, na China, o primeiro relatório a respeito do novo coronavírus causador da Covid-19. O novo coronavírus, que atualmente é denominado como SARS-CoV-2, tem alto poder de transmissibilidade e se espalhou mundialmente, provocando emergência de saúde pública em fevereiro de 2020 e sendo declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março do mesmo ano. Dentre os pacientes que são infectados com Covid-19, tem aqueles que acabam desenvolvendo pneumonia grave com insuficiência respiratória, caracterizada por infiltrações pulmonares, que podem evoluir para a forma mais preocupante da doença, que é a síndrome respiratória aguda grave. Os pacientes que apresentam tais condições acabam desenvolvendo quadro crítico inflamatório, provocando falência múltipla de órgãos, infecções, a necessidade de admissão em UTI e até mesmo levando a óbito. A apresentação clínica da Covid-19 é manifesta através de sintomas de febre, mialgia, tosse, fadiga e dispneia, associada à disfunção múltipla de órgãos como a síndrome respiratória aguda grave, choque, manifestação de cardiopatias, lesões renais agudas e, em casos mais severos, morte. Alguns grupos de pessoas eles estão mais predispostos a desenvolver complicações e o agravamento da doença, e esse agravamento está relacionado à fragilidade do sistema imunológico, à idade avançada ou a comorbidades que já são pré-existentes. As irregularidades laboratoriais que comumente se encontram nesses pacientes são aquelas relacionadas à leucocitose, neutrofilia, contagem elevada de lactato desidrogenase, o LDH, a alanina aminotransferase, ALT, e o aspartato aminotransferase, o AST. Também são encontradas anormalidades dos marcadores de bilirrubina total, creatinina, troponina cardíaca, dímero D, protrombina, procalcitonina e a proteína C reativa, além da redução na contagem de linfócitos e albumina. A admissão em unidade de terapia intensiva é sugerida quando os pacientes apresentam a síndrome clínica respiratória aguda grave, que se apresenta por hipoxemia inicial aguda, observada por meio da relação entre pressão parcial de oxigênio arterial e fração inspirada de oxigênio menor que 300, e opacidades pulmonares bilaterais na inexistência de um quadro de insuficiência cardíaca ou sobrecarga de volume, ainda que tais condições possam apresentar-se simultaneamente. Então, a admissão em unidade de terapia intensiva, ela é sugerida quando esses pacientes apresentam hipoxemia, mau funcionamento ventilatório ou a necessidade de suporte ventilatório mecânico, que auxilia ou substitui a ventilação espontânea. O objetivo do estudo consiste em descrever o perfil clínico de pacientes hospitalizados por Covid-19 admitidos em unidade de terapia intensiva, através da literatura vigente. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de natureza descritiva e abordagem qualitativa. A busca dos estudos primários se deu por meio da Biblioteca Virtual em Saúde, selecionando as bases de dados Medline, BDenf e Lilacs. Foram utilizados os descritores em ciências da saúde, aplicando os operadores booleanos AND e OR. Através da estratégia de busca, coronavírus or SARS-CoV-2, em unidade de terapia intensiva ou UTI. Os critérios de inclusão foram artigos completos e originais nos idiomas português, inglês e espanhol e nas bases de dados Medline, BDenf e Lilacs. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos, duplicados, manuais, livros e artigos de revisão. A busca dos artigos resultou em 1.420 registros, dos quais 48 foram selecionados por título e resumo, e após leitura na íntegra, 13 publicações foram selecionadas para compor a amostra dessa revisão. Aqui está um quadro dos resultados
com a síntese dos principais achados da análise, onde eu dividi em população da amostra, sintomas de apresentação, anormalidades laboratoriais, complicações e as comorbidades que foram frequentemente encontradas nos pacientes. Houve um total de 15.437 pacientes na amostra, que são a soma, né, de todos os participantes dos 13 estudos selecionados. 2.710 foram admitidos em UTI, a maioria eram do sexo masculino e as suas idades variaram entre 2 e 97 anos. Os sintomas de apresentação mais comuns foram febre, tosse e dispneia. As anormalidades laboratoriais mais frequentes foram a elevação do lactato desidrogenase, da proteína C reativa e D-dímero. Houveram anormalidades na contagem de linfócitos e leucócitos, a contagem elevada das enzimas hepáticas, aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase, e a ferritina sérica e troponina T também se encontraram de modo elevado na maioria dos estudos analisados. As complicações mais frequentes foram as modificações pulmonares unilaterais e bilaterais, evidenciadas por radiografias de tórax e tomografia computadorizada de tórax, a síndrome respiratória aguda grave, seguida de lesão renal aguda e insuficiência respiratória. As comorbidades mais frequentes, né, nos achados foram diabetes mellitus, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Foi possível delinear o perfil clínico dos pacientes com COVID-19 admitidos em UTI. Foi observado que as manifestações elas são diversificadas e inespecíficas, que os sintomas de apresentação mais comuns foram febre, tosse e dispneia. Houveram mudanças significativas nas alterações laboratoriais, como a elevação de LDH, PCR e D-dímero, e também anormalidades frequentes na contagem de leucócitos, linfócitos, enzimas hepáticas, troponina T e ferritina sérica. Tais anormalidades podem ser explicadas pelas complicações decorrentes do desfecho grave da COVID-19, que promovem inflamação sistêmica, provocando a disfunção ou até mesmo falência múltipla de órgãos, resultando na contagem elevada desses marcadores inflamatórios. Considerando que os dados clínicos associados à COVID-19 ainda são iniciais, a atualidade da doença e também a diversidade de desfechos, sugere-se a necessidade da construção de novos estudos que possam ampliar os resultados aqui constatados e possam definir de modo mais preciso o perfil clínico desses pacientes. Os principais achados dessa revisão, eles contribuem para o conhecimento e prática dos profissionais de saúde de estarem cientes do perfil clínico destes pacientes e os fatores prevalentes que estão associados à admissão em UTI, a fim de assegurar que eles sejam detectados precocemente, que essas condições que possam ser agravadas sejam identificadas e que possam receber a intervenção correta e adequada, evitando complicações, né, que possam se agravar ou até mesmo desfechos de óbito. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas na apresentação. E os meus agradecimentos à Unisão Miguel, ao Instituto Internacional Despertando Vocações e ao Grupo de Trabalho Assistência de Enfermagem COVID-19, coordenado, né, pela nossa coordenadora do PDVS, professora doutora Juliana Mendes Correia, e ao nosso orientador, Alisson Nery dos Santos. Muito obrigada.